E aí, gente, chegamos à nossa aula 9. Começamos as epístolas de Paulo na aula passada, agora a gente vai chegar na segunda parte das epístolas de Paulo. E por falar nisso, quais são os principais escritos de Paulo? Vamos lá. Tessalonicenses, primeiro e segundo, como vocês viram na aula passada, a ênfase dela em escatologia, foram as primeiras cartas a serem escritas por volta do ano 52 e 53. Coríntios, primeiro e segundo, Gálatas e Romanos, tinha o tema principal sobre justificação. Tem muito a ver sobre salvação, justificação, e o período é entre 54 e 58. Já Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão fala sobre a cristologia e é entre 60 e 63, período que ele estava em Roma. E Timóteo, primeiro e segundo, e Tito são as epístolas chamadas de pastorais. O tema é pastoral, é sobre Paulo aconselhando a pastores de igrejas, que foi escrito no final, foram os últimos escritos dele, entre 65 e 67. Lembra que Paulo morre por volta do ano 69, então é bem no finalzinho da vida dele. E hoje nós vamos tratar desse conjunto aqui de epístolas, que são Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Essas cartas são chamadas de cartas de prisão ou epístolas de prisão, porque elas foram escritas quando Paulo estava aprisionado em Roma. E essas cartas são essas aqui. Então, vamos ver rapidamente. Efésios foi escrito no ano 60 e trata da obra de Cristo, a redenção, seu ministério, apresenta Cristo como cabeça de todas as áreas da nossa vida, espiritual, da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar. Tem muitas dicas para como a gente deve se portar no dia a dia, o que a gente deve pensar. É uma epístola muito bacana de ler. Colossenses, ela combate os desvios doutrinários que aconteciam na igreja na primeira onda. Ele apresenta Cristo como Deus e como homem, ou seja, ele completa a visão de Cristo, tem uma visão cristocêntrica 100% teologicamente embasada. Filipenses exalta a humilhação de Cristo, sua encarnação, vida, morte e ressurreição, e tem foco na amizade. Filipenses é uma carta muito interessante porque ela é chamada de epístolas da alegria, porque nela Paulo está fazendo, é quase uma correspondência muito pessoal. Paulo está falando e está colocando aspectos da vida dele de amigos, né? Que ele tratando os filipenses como eles realmente são, como amigos, né? E Filemão, que foi uma carta muito específica, uma carta que foi escrita, né, primeiro ela foi escrita para Filemão e enviada em mãos por meio de um escravo chamado Onésimo, que tinha fugido, né, do dono dele. Né? Então Onésimo se converte, foi batizado por Paulo, e assim Paulo nessa carta intercede para que ele seja recebido como irmão de Onésimo e irmão de Filemão. Então, eu queria começar nosso bate-papo apresentando a você uma igreja. Olha só essas características. Tem um grande prestígio, conquistado e merecidamente, né, por suas qualidades. É uma potência econômica na sua região. Aquela igreja é uma referência. É situada numa cidade muito grande, com uma das maiores populações do mundo. Possui um grande templo, com muitos membros e tem muitos recursos nela, tanto financeiros quanto materiais. E tem uma localização geográfica privilegiada. Você pensou na igreja do Morumbi, não foi? Tenho certeza. Mas não. Essa igreja não é a igreja do Morumbi. E a gente vai ver agora um pouquinho sobre um fato que aconteceu nesta igreja, para que a gente possa introduzir a nossa caminhada. Vamos lá ler um pouquinho que Lucas vai relatar para a gente em Atos dos Apóstolos. Atos 19, 13 a 19. Diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço. Paulo, sei bem quem é. Mas vocês quem são? Então, o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos.
Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e em nome do Senhor Jesus era engrandecido cada vez mais. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniam seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Essa igreja em Éfeso, ela tinha essas características. Teve uma circunstância muito bacana. Paulo fundou essa igreja e ele esteve lá durante 3 anos fazendo o ministério dele, cuidando realmente do crescimento dessa igreja. Ela foi fortalecida recebendo cristãos de peso como Áquila, Priscila, Apolo, Silas, mais tarde Timóteo e João, o apóstolo João, também estiveram lá e foram líderes naquela igreja. O ministério de Paulo, enquanto ele estava lá, foi marcado pela vitória do evangelho sobre poderes demoníacos, como o caso que a gente viu lá, onde você tem um grupo de pessoas que, com inveja do que Paulo fazia, tentaram expulsar um demônio e se deram mal, porque eles não tinham uma experiência pessoal com o Senhor, com o Cristo. E sim, eles queriam fazer a coisa acontecer como se fosse mágica. Assim, o Jesus a quem Paulo prega, por isso que a gente fala, a gente não tem herança espiritual nesse sentido. Você não basta para você dizer para mim, meu pai foi convertido, minha mãe é convertida, meu tio é convertido, meu bisavô era convertido. Ok, e você? Jesus faz sentido para você? É significativo para a sua vida? Então, vamos lá. Essa igreja incomodou os interesses comerciais em torno do mundialmente famoso Templo de Artemis, ou Diana, né, que dependendo se você tivesse visto no grego ou no romano, que havia nessa cidade. Essas são as ruínas, essa é a foto da ruína desse templo. Imagina como ele era bonito na época que ele estava totalmente íntegro, extremamente alto, uma obra arquitetônica fantástica. Né? E essa igreja cresceu com uma sólida base doutrinária, bíblica, baseada numa tradição extremamente saudável, ou seja, uma igreja que tinha tudo e era uma igreja muito forte, como a gente viu aquelas características, né? Como a gente imagina que várias igrejas hoje são, igrejas que são firmes na palavra, firmes nessa doutrina. E aí a gente vê mais uma, olha como é legal. João, quando ele escreve Apocalipse, ele relata, né, que ele recebeu uma instrução, uma das cartas, das 7 cartas do Apocalipse, referente a Éfeso. Olha que coisa bonita que ele manda escrever para Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha que coisa linda, gente. Quando o Apocalipse foi escrito, foi no final do 1º século. Então, a gente está vendo aqui o anjo ministrando a uma igreja que já tem uma tradição aí, desde a sua fundação até agora, de 40 anos, mais ou menos, por volta de 40 anos, uma igreja firme e forte. Que bacana, e a gente fala assim, legal. Porém, continuando a ler Apocalipse, a gente fala assim, contra você. Porém, tenho isso, você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Aqui a gente tem uma coisa interessante, tem uma advertência. Apesar de ser uma igreja forte, que foi super elogiada, fala assim, mas... E aí é o mas que é o problema, né? A gente tem mais dizendo que ele abandonou o primeiro amor. E sobre isso, na sua opinião, o que é abandonar o primeiro amor? Afinal de contas, o que significa essa expressão? Pensa sobre isso. A gente vai conversar sobre isso no domingo, beleza? Vamos lá.
Paulo, esse que a gente está falando até agora, vamos dar uma rememorada na história dele? Primeiro, ele era judeu da tribo de Benjamim, ou seja, era judeu de judeus mesmo, com linhagem judaica. Foi, desde criança, desde por volta de 12 anos, ele foi estudar em Jerusalém para ser fariseu, e ele era do grupo dos fariseus que a gente já estudou lá atrás. Ele era discípulo do mais importante fariseu daquela época, que chamava-se Gamaliel. Era perseguidor dos cristãos, até a conversão ele foi o mais ferrenho e fazia isso por zelo a Deus. Né? Não fazia isso porque ele era mal com os cristãos, ele fazia isso motivado em eliminar uma heresia, eliminar uma coisa má. E foi o autor do maior número de livros do Novo Testamento. E ele ficou 2 anos preso em Roma, de onde ele escreveu as cartas dele. E ele era também, por isso que eu botei aqui uma tenda, a profissão dele, ele era fazedor de tendas. Ele era artífice, artesão. Então o que ele fazia para viver? Ele tecia as tendas, fazia as tendas e depois ele vendia esses pedaços, essas tendas que ele fabricava. Agora vamos completar aqui nosso tema de Éfeso. Né? Éfeso era uma cidade muito importante da Ásia Menor, era um centro comercial, tinha um templo dedicado a Diana, como a gente viu. Quem era que era Paulo? Como é que Paulo se apresenta aos Efésios? Ele fala, sou eu o prisioneiro do Senhor. Tá no começo do Efésios capítulo 4. Qual o conteúdo? Como é que a gente pode dizer brevemente o conteúdo da Epístola aos Éfesos? A primeira parte, são os 3 primeiros capítulos, ele fala de doutrina e história, ou seja, ele fala sobre o que Deus já fez e continua fazendo. É em Efésios 1, por exemplo, que ele fala que nós somos eleitos desde antes da criação do mundo. Então é a história divina, como Deus se relaciona com o homem. Né? E diz também que o homem foi feito propósito para louvar o seu Senhor. Na segunda parte, que são os 3 últimos capítulos, ele é um desafio a gente agir em decorrência do que Deus já fez por nós. Ou seja, como é que a gente deve se fazer para encher com o Espírito Santo? Como é que a gente pode colocar a nossa família? Então tem um capítulo muito grande sobre igreja, sobre dons, sobre como é que a gente exerce os nossos dons, sobre como é que a gente deve tratar maridos e esposas que devem se respeitar e se amar. É muito interessante. Está na segunda parte dessa epístola. A Epístola aos Colossenses, como era a cidade de Colossenses? Era a cidade de Colossos, né? Era uma cidade muito pequenininha, inexpressiva. Era vizinha de Laodiceia e Herápolis, que eram muito grandes. Então, essa era uma cidade pequenininha. E ela só tem relevância por causa de Epáfras. Epáfras foi um homem que foi convertido por Paulo, provavelmente em Éfeso, viajou até Colossos, onde era a cidade dele, onde ele morava, e lá ele manteve aquela igreja, né? Tinha uma posição estratégica, apesar de ser pequenininha, ela era rota comercial, as rotas passavam por Colossos. E isso levava muita gente a ir para aquela igreja e ela foi alvo de muitos ataques hereges. Então, Epáfras teve que ser um homem muito firme para combatê-las. Né? Aí, como é que Paulo se identifica nessa carta, lá em Colossenses 4? Ela fala, eu sou o prisioneiro. E é interessante que nessa carta ele cita outras pessoas que estavam com ele. Quando ele vai fazer a saudação aos Colossenses, ele fala que ele estava com Aristarco, Marcos, que é o João Marcos, aquele que é sobrinho de Barnabé, que foi motivo da briga, que eles se restauraram. Né? E é interessante que aqui ele vai falar acerca do qual eu já falei com vocês, ou seja, Marcos receba o bem. Depois ele vai falar sobre Jesus, não é o Jesus Cristo, é Jesus o Justo, uma pessoa que também é um homônimo, né, de Jesus. Tem Epáfras, né, que estava com ele naquele momento, foi visitá-lo e que foi quem levou a carta de volta para ser lida na igreja dos Colossenses. Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, e ele cita no final da carta assim, e outros. Ou seja, Paulo estava preso, mas ele estava preso. Era uma prisão domiciliar, ele estava com muita gente em volta dele e tinha um guarda na porta, que a gente fica imaginando, tadinho desse guarda, que ele deve ter ouvido o Evangelho, é capaz dele ter se convertido e é por isso que se fala que muitos da guarda pretoriana acabam se convertendo, se entregando a Jesus. Como é que está o conteúdo dos Colossenses? Bom, ele destaca a suficiência de Cristo e o vazio da filosofia humana.
Ele se divide em duas partes. A primeira parte é a parte doutrinária. São os dois primeiros capítulos. Ele apresenta Jesus como Senhor. Ele descreve Jesus e fala como é que Jesus interage com a criação e quem ele é, que ele é Deus. Na segunda parte são exortações. Sempre Paulo dá exortações sobre como é que a gente deve viver. E aqui ele é muito claro sobre vida prática, o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que cuidar, e ele fala muito claramente em relação a algumas heresias. Filipenses. A cidade de Filipos tem esse nome em homenagem a Filipe II, que é pai de Alexandre Magno. É o famoso Alexandre que expandiu a língua grega e a cultura grega por todo o mundo conhecido daquela época. Chegou a dominar a Pérsia, foi até a Índia, onde ele morreu, dominou o Egito, dominou toda a Península Grega e toda a Macedônia. Bem legal a história dele. E Filipos era uma colônia romana. É interessante, as pessoas, os militares, quando se aposentavam, eles iam morar em Filipos. Então era uma cidade próspera, que tinha muita riqueza por conta desses militares. E Paulo, na carta dele, fala assim: nós aqui, os da guarda pretoriana, e ele fala: os da casa de César te saúdam. É interessante, ele dá uma toada bastante íntima. Lembra que eu falei que Filipenses é chamada de Epístola da Alegria, né? E era uma epístola que ele escreveu de Roma num momento muito interessante, né? Onde ele consegue fazer essa interação bem amiga, bem íntima. E um detalhe interessante, na cidade não tinha sinagoga, porque não tinha judeu suficiente para formar uma sinagoga lá. Então, era uma igreja, uma cidade que tinha pouca influência judia. Como é que Paulo se identifica? Em Filipenses 1:1, ele já começa a dizer: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele começa assim, e ele fala que estavam com ele naquele momento em que ele escreveu a carta, Timóteo e Epáfras, aquele lá de Colossos, né? Qual é o conteúdo de Filipenses? Ele começa com uma saudação, depois ele dá uma ação de graça pelos filipenses, porque os filipenses eles se mobilizaram quando eles souberam que tinha uma fome muito grande em Jerusalém, e fizeram uma oferta muito grande, e isso foi muito legal, foi elogiado por Paulo e foi muito bem recebido. É em Filipenses que Paulo diz que a gente deve dar com alegria, né? Ele vai citar o exemplo pessoal dele, a situação dele, como é que ele está contribuindo com o Evangelho, o que ele tem feito. Depois, ele descreve um pouco sobre o sentido de viver em Cristo. E aqui ele introduz um sentido bem interessante teologicamente. A palavra grega é kenosis. Kenosis significa esvaziamento. Assim, Deus esvaziou-se. Cristo esvaziou-se da sua condição de Deus para poder viver entre nós. E naquele momento, né, ele está entre nós. Ele se esvazia, não, eu falei errado, não da condição de Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele esvaziou a sua glória. Ele se esvaziou da sua glória para viver entre nós e viver como um ser humano, para poder redimir-nos do nosso pecado. E ele termina esse hino de uma maneira muito bonita, que ele fala que, por causa disso, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Depois ele vai dar uma advertência contra os judaizantes, que é aquele pessoal que achava que a lei devia ser cumprida aos trancos e barrancos, ou seja, que você precisava ser judeu antes de você ser cristão, e o outro grupo, que era o extremo, que eram os antinomistas, né? Ou seja, aqueles que diziam que você tinha que viver sem nenhuma lei. Quanto mais bagunça, melhor. Uma espécie de anarquia filosófica. E depois ele termina com algumas exortações finais e conclui a epístola dos Filipenses. Filemon, como eu tinha falado, é uma carta que não é uma cidade, é uma pessoa. Filemon era um rico dono de escravos da cidade de Colossos. Foi convertido por Paulo durante o ministério dele, e a igreja se reunia na casa dele. Né? Lembre-se, naquela época não existiam templos para igrejas. Os templos eram dedicados à religião oficial, que era a religião politeísta, aquela religião de Deus e do panteão, ou seja, de todos os deuses que habitavam o Monte Olimpo. E todas as pessoas que não seguiam a religião oficial, ou seja, não honravam aquele
aqueles deuses eram chamados de ateus. Então os cristãos eram chamados de ateus, né? Gozado isso, né? Imaginar isso. Mas era assim. O que aconteceu? Onésimo, que por sinal a palavra onésimo significa útil, era um escravo dele. E ele fugiu e furtou alguma coisa. Pelo que dá, quando a gente lê a carta, é uma carta pequenininha de um capítulo só, dá para notar que parece que ele subtraiu o dono de alguma coisa e fugiu, pé na tábua. Fugiu, foi para Roma. Chegando em Roma, ele se meteu em alguma encrenca, a gente não sabe qual, e ele foi preso. E preso ele foi cair, sabe com quem? Com Paulo. E aí Paulo evangeliza, aquele homem se converte e começa a servir a Paulo. E depois ele chega em um determinado momento, ele fala: olha, Paulo, eu conheço você. Isso não está no texto, mas dá para a gente deduzir que já que Onésimo era um escravo, era um servo de Filemão, quando Paulo estava visitando Filemão, muito provavelmente ele deve ter visto, mesmo que fosse de longe. Em algum momento ele revelou a Paulo que ele era um escravo de Filemão fugido, e aí Paulo disse assim: olha, vocês são irmãos em Cristo. A relação de vocês tem que ser uma relação que também é permeada pelo amor, que é o amor quem manda. É Cristo quem transforma e transforma o coração inteiro, o homem inteiro, não somente o corpo, não somente o espírito, não somente o coração, não somente a mente, mas também os seus recursos financeiros, as suas posses, os seus valores, as suas crenças. Então, ele faz uma carta, Paulo faz uma carta de próprio punho e manda por Onésimo, para que Onésimo apresente a Filemão e lá ele intercede por ele, dizendo para ele: ó, Filemão, recebe Onésimo como irmão teu. E como é que Paulo se identifica? Ele se chama prisioneiro de Cristo Jesus. No começo da epístola a Filemão, ele endereça essa epístola a Filemão, a Áfia, que é provavelmente a esposa de Filemão, e a Arquipo, que era um dos líderes de Colossos, como a gente pode ver em outras cartas. E esse é uma pessoa de quem a gente não tem muita informação. A gente só sabe que ele provavelmente era um líder na igreja lá dos Colossenses. E depois, no final, ele dá a saudação dele, dizendo que ele estava com Timóteo, Epáfras, Marcos, né, Aristarco, Demas e Lucas, lá o escritor do Evangelho. Essa epístola, como eu falei, ela só tem um capítulo. Ela tem, inicialmente, os primeiros 7 versículos, é uma saudação e um destaque sobre a fé de Filemão. Depois, do versículo 8 até o 21, ele dá um apelo para Onésimo, fala de que Onésimo era uma pessoa que foi muito valioso para ele. Depois, do 22 ao 25, ele faz as considerações finais e saudações. É uma epístola pequenininha, mas muito representativa para a gente entender a maneira de Paulo pensar. Ok, chegamos então no final da nossa videoaula. Espero que você tenha gostado. Leia a sua Bíblia, leia os livros. É muito legal que você vá lá. São livros pequenos, que você lê muito rapidamente e ele, com toda certeza, a sua vida vai ser abençoada. Deus te abençoe e a gente se vê então no nosso fórum da nossa aula.